pastor Henrique será esse que irá ministrar a palavra de Deus. Permita agora a palavra penetrar na sua mente, no seu coração. Amém, Jesus. Mesmo que ela não venha a massagear o seu ego, mesmo que ela não venha confortar o seu eu, permita que o Senhor agora fale contigo. Amém, através dessa palavra. E aceite ser transformado, aceite ser agora ministrado, mudado pela presença do Espírito Santo de Deus através dessa palavra. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos nesta hora colocar diante de Ti o Teu servo, que desde o dia em que ele se decidiu a pregar a Tua palavra, a viver para servir a Ti, Senhor, assim, ó Deus, a unção veio sobre ele, e nós, ó Pai, temos visto e vivido e acompanhado, e nesta hora, Senhor, que esta graça, que esta unção possa se manifestar através da Sua voz, e com sabedoria, Senhor, nos seus lábios, possa, Senhor, chegar até nós através do Teu Santo Espírito, conduzindo esta palavra. É a palavra que alimenta, é a Tua palavra que tem poder, é a Tua palavra que transforma. Que seja esta palavra agora, Senhor, a direção, o guia, a luz, Senhor, que irá conduzir as nossas vidas, que irá trazer orientação, que irá trazer paz, consolação, exortação para nós nesta hora, e assim o Teu nome será e é glorificado e exaltado. Então, Senhor, fala a Tua igreja, fala aqueles que nos ouvem, fala, Senhor, ao Teu povo, fala aqueles que estão necessitados, Senhor, e o Teu nome será engrandecido. É o que nós oramos e clamamos e fazemos isso nesta hora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, ou melhor, abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-o. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual
se lhe abriu por si mesmo. Tendo saído, recorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Até aí. Os irmãos podem se assentar. Esse é um texto bem conhecido da igreja, mas eu quero dizer aos irmãos que muitos acreditam que ao se renderem ao Senhor, todos os seus problemas acabam. Muitos pensam desta forma: eu vou aceitar o Senhor, eu vou para a igreja, os meus problemas vão terminar. Ou vou trabalhar na igreja, porque assim nenhum mal vai me afligir. Mas a Bíblia, ela fala dos problemas e os sofrimentos que passaram aqueles que eram servos do Senhor, aqueles que o Senhor chamou para a sua obra. Então, a gente sabe que não é verdade, que nós não estamos livres dos sofrimentos, nós não estamos livres de passar por alguma dificuldade. E esses problemas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa vida, do mundo, porque diz a Bíblia que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, e por nós estarmos no mundo, nós somos sujeitos a todas as coisas que acontecem no mundo. O diferencial é que nós temos Deus, que nos livra, que nos protege, que nos guarda e que está conosco todos os dias. Mas nós não estamos livres das coisas que acontecem no mundo, né? Nós estamos passando por uma dificuldade agora, esse problema, então nós estamos vendo que todos nós estamos sujeitos às coisas do mundo. A diferença, como eu disse, nós temos o Senhor conosco. E Deus, Ele usa esses problemas para moldar o nosso caráter. Ele usa essa dificuldade para amadurecer o crente, porque nós precisamos amadurecer. Nós estamos num processo de santificação. Aleluia. E esse processo muitas vezes é dolorido, porque nós temos que nos moldar para sermos e chegarmos a ser iguais a Cristo, ou pelo menos bem parecidos com Cristo. E não há outra forma de nós sermos moldados a não ser através das coisas que nós enfrentamos aqui na terra. Deus usa todas as situações para nos moldar, para que nós venhamos ser perfeitos, para que nós venhamos ser santificados. E como diz a palavra, que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. E falando de problema, Jesus também afirmou, ele disse lá em João, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, e ele falou, eu venci, vocês também podem vencer, vocês vão vencer, mesmo porque Ele está conosco. E no texto que nós lemos, a gente pode aprender algumas coisas, né? Nós podemos ver no texto que lemos o poder de Deus. Aleluia. O poder de Deus. Vou ler novamente para os irmãos o versículo 7 e o 10, que diz assim:
E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. No 10: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E nós vemos, na leitura que nós fizemos, que Pedro, ele estava guardado por muitos soldados. Na verdade, 16 soldados. E 2 estavam do lado dele. Ele diz aqui que ele estava dormindo entre 2 soldados. E nós vemos a ação de Deus. Deus enviou o seu anjo e chegou ali, tocou em Pedro, chamou Pedro, mandou que ele colocasse essa sandália, se vestisse e colocasse a capa, e os 2 soldados do lado não viram nada. Também eles saíram, passaram pelos outros soldados, e interessante também que o portão abriu. O portão abriu por si mesmo, como diz a palavra, automaticamente o portão se abriu, E naquele tempo não tinha isso. Hoje nós temos, o portão que tu chega ali, aperta um objeto, e ele abre o portão. Mas antigamente não tinha isso, era aquele portão pesado que fechava a cadeia, que precisava às vezes de mais de um homem para abrir. E esse portão abriu automaticamente. E eles saíram. E eles chegaram à rua, e ali o anjo deixou Pedro. Então nós vemos o poder de Deus. Quando nós servimos ao nosso Deus, nós podemos contar com a ajuda do nosso Deus. Amém. Porque nós sabemos que Pedro estava ali, que ele ia ser morto. E nós sabemos também que ali que a igreja orava. Então Deus, Ele é todo poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem que Deus saiba. Então Deus, Ele é poderoso, Ele conhece todas as coisas. E nós lembramos aqui também uma passagem parecida, que é em Atos capítulo 16, onde fala de Paulo e Silas. Paulo e Silas também foram presos, estavam amarrados no tronco, na cadeia. E os irmãos conhecem essa passagem, e eles estavam ali, eles cantavam louvores. Estavam presos, foram açoitados, mas eles não estavam ali murmurando, eles cantavam louvores. E isso chegou até o Senhor. E te vi na passagem lá, os irmãos podem ler depois, é o capítulo 16 de Atos, que fala que houve um terremoto. Houve um terremoto. E eles foram soltos, todos eles foram soltos. Estavam presos, foram soltos, mas um terremoto ele não solta amarraduras, nem solta as cadeias que prende as pessoas. Isso é o que? Ação de Deus. Amém. É Deus agindo em favor daqueles que o servem. Aleluia. Então, Deus, Ele age a nosso favor. Eu não sei o mal que está lhe afligindo, ou o que está lhe prendendo, ou o problema que está enfrentando. Não sei. Mas coloque esses problemas nas mãos de Deus.
coloque. Não há cadeias, não há prisões, ou qualquer outra coisa que possa resistir o poder de Deus. Qualquer problema que você possa ter, coloque diante do Senhor, porque Ele tem uma solução para essa situação. E também te vê aqui o poder da oração. Nós vemos o poder da oração no versículo 5 e no versículo 12 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E no 12 diz: E considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A igreja orava em favor de Pedro. E naquele tempo se reuniam em casas, para orarem, para pregar a palavra. A igreja começou de casa em casa. E eles oravam em favor de Pedro, para que Deus livrasse Pedro. Não toda a igreja, com certeza toda a igreja, todos aqueles que já tinham se rendido ao Senhor, mas também a igreja que se reunia na casa da mãe de João Marcos. E em resposta de oração, a gente vê a liberdade de Pedro. Eu lembro aqui também uma passagem que se encontra em Isaías 37, quando o rei da Síria, Senaqueribe, ele invadiu Judá e sitiou Jerusalém. E o rei naquela época era Ezequias. E ele viu aquele grande exército cercando a cidade. Eles mandaram mensageiro e falaram o que ia fazer com a cidade. E Ezequias, vendo que ele não podia lutar, que não podia vencer aquele exército, ele buscou o Senhor. Ele orou a Deus, ele buscou a Deus, e Deus, ouvindo a sua oração, enviou um anjo que feriu 185.000 dos assírios. 185.000, um grande exército, foi exterminado pelo anjo enviado pelo Senhor, porque ele atendeu às orações de Ezequias. Nós vemos aí um poder que tem uma oração. E a oração é uma arma poderosa que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu essa arma, mas muitos não a utilizam. Muitos não a utilizam. E eu vejo os dias de hoje, não é só aqui, mas quando se fala que é culto de oração, a maior parte da igreja não comparece. Fala que é culto de oração, a maior parte não comparece. Eu entendo que quando se diz que é culto de oração, devia ser o culto mais frequentado, porque a oração, como diz, é uma arma poderosa. E quando nós oramos ao Senhor, Ele ouve e nos atende. A gente tem visto Deus operar maravilhas através da oração. É só nós pegarmos a Bíblia e a gente vê orações que foram feitas e Deus atendeu, coisas que para nós humanos não tinha condição de ser feita. Mas o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Então nós devemos orar, seja qual for a situação
que você está enfrentando, coloque diante de Deus em oração, que Ele vai responder, Ele vai agir a seu favor. Ore, acreditando que vai receber o favor de Deus. E a gente vê aqui também uma situação dos que estavam na casa da mãe de João Marcos, estavam orando, e a gente pode entender pelo que está escrito, né, no texto, que eles não acreditavam muito naquilo que eles estavam pedindo. Depois os irmãos continuem lendo o texto, ele diz ali que quando Pedro chegou na casa de João Marcos, eles não acreditaram que era Pedro, acharam que era o seu anjo. Ou seja, não acreditaram que Deus ia libertar Pedro. Deus não ia libertar Pedro. Né? Se você for pensar, se nós pensarmos humanamente, como humanos que nós somos falhos, que temos uma fé bem pequena, né? Jesus disse isso. A gente vê que seria praticamente impossível Pedro sair de lá. Ele tinha recomendações do rei, tinha 16 soldados guardando eles, 2, um do lado do outro, e mais os outros guardando a cadeia onde ele estava. Mas nós temos que crer no impossível de Deus. Quando nós orarmos, por mais difícil que seja a situação, nós precisamos crer que Deus vai fazer. Amém. E Ele faz. Aleluia. Tiago, em sua carta, ele diz que em nossa oração nós temos que crer naquilo que nós estamos pedindo. E se for de outra forma, nós não vamos receber. Então, quando nos colocarmos diante de Deus para pedir, nós temos que crer que vamos receber. E receberemos, porque o Senhor, Ele ouve e atende as nossas orações. Às vezes não é no nosso tempo, às vezes é no tempo de Deus. Às vezes precisamos esperar um pouquinho. Mas Deus, Ele ouve todas as nossas orações. E Ele ouviu e atendeu a oração da igreja e libertou Pedro, mesmo porque Ele tinha propósito através da vida de Pedro. E Ele tem propósito através da vida de cada um de nós que estamos aqui. Nós também podemos ver, né, a vitória grandiosa de Pedro. No versículo 11 diz assim: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Pedro ele nem conseguia acreditar o que estava acontecendo. Que ele estava preso, como eu já falei aqui, muito bem guardado, e logo depois ele se viu na rua, livre, podendo ir para onde ele quisesse. Ele estava esperando a morte, sabia que ia morrer, e já tinha até se conformado, né? Porque a gente vê que ele dormia, mesmo sabendo que no dia seguinte ele ia morrer, ele dormia. E de repente acontece um milagre. Ele recebe de Deus uma bênção, mais alguns anos de vida, porque Deus o livrou de Herodes, livrou de ser morto com um ato milagroso. Um grande milagre aconteceu
ele foi livre. Deus enviou o anjo e libertou ele daquela prisão e de ser morto. Agora ele estava livre. Ele entendia que não haveria salvação para ele, mas agora ele estava livre. E eu lembro, mais uma vez, do exército da Síria. Eles tinham derrotado vários povos, e invadem Jerusalém. Cerca, Sitia. E todos ali também viam que não tinha saída. O exército era muito grande, numeroso, e somente uma ação de Deus poderia livrar aquele povo. Mas nós sabemos que judeus eram o povo escolhido de Deus. Deus tinha promessa para aquela cidade, tinha promessa, tinha aliança, e Ele não deixaria que aquela cidade fosse exterminada. E ouviu as orações de Ezequias. Ezequias foi um rei que andou na presença de Deus. E muitos outros milagres foram feitos através das orações de Ezequias. Um mesmo foi quando Deus avisou que ele ia morrer, e ele chorou muitíssimo e orou a Deus, e Deus acrescentou a ele mais 15 anos. Então, a gente entende que quando nós oramos a Deus, acreditando, nós teremos vitória. Assim como Pedro foi liberto, uma oração de Ezequias, Jerusalém se livrou do exército da Síria. Assim também, quando você orar, Deus vai te ouvir e vai também te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Não importa o tamanho do seu problema, Deus pode vencê-lo e te dar uma grande vitória. E também você não vai acreditar, assim como Pedro não estava acreditando. Um grande milagre aconteceu na vida dele, e também um grande milagre pode acontecer na nossa vida, mas nós precisamos crer, nós precisamos entender que Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso. E a oração tem um grande poder. É uma arma poderosa que o Senhor nos deu. E quando nós oramos com fé, nós também recebemos uma grande vitória. Amém. Eu convido os irmãos para que se coloquem de pé. Eu não sei o seu problema, eu não sei o que você está enfrentando, ou o que está te afligindo, mas eu sei que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode nos fazer vencedores. Ora a Deus, coloque diante dele tudo aquilo que está te incomodando. Ele vai entrar com providência a teu respeito. Coloque agora diante de Deus aquilo que você precisa nesse momento, ou um parente, ou um amigo, um vizinho, ou algo que você precisa, porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele é poderoso para nos fazer vencer, poderoso para nos abençoar. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Deus poderoso, Tu és um Deus fiel, um Deus justo, um Deus todo poderoso.
Nós, ó Deus, confiamos em Ti. Nós precisamos de Ti. Tu és o nosso Deus. Pai amado, agora, Pai, nós estamos colocando diante de Ti, Senhor Deus, situações, ó Deus, que precisa, Senhor Deus, da Tua intervenção. Pai, nós precisamos de um milagre, ó Deus. São situações, ó Deus, que nós não conseguimos resolver sozinhos. Nós precisamos, ó Deus, do Teu auxílio. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, sonda, Senhor Deus, o coração de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que estão agora, Senhor Deus, orando a Ti, colocando diante de Ti, Senhor Deus, Pai, aquilo que eles precisam, Deus. Eu não sei, mas Tu sabes, Pai. Entra com as Tuas providências, Senhor Deus. Pai, que Teu nome, ó Deus, seja glorificado, seja exaltado, ó Deus, na vida dos Teus filhos, ó Deus, para que eles possam contar, Senhor Deus, num futuro bem próximo, ó Deus, aquilo que o Senhor fez, um milagre, ó Deus, a grande vitória, assim como o Senhor deu vitória, Senhor Deus, a Pedro, assim como o Senhor deu vitória ao rei Ezequias, Senhor Deus, nos dê vitórias também, ó Deus. Atende, Senhor Deus, os nossos pedidos, atende, Senhor Deus, o nosso clamor, atende, Deus, a nossa oração. Estenda, Senhor Deus, as Tuas mãos sobre as nossas vidas e nos abençoa, ó Deus. Pai, nós somos Teus servos, ó Deus. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Seu santo nome. Pai, quantas pessoas, ó Deus, estão enfermas e precisam, Senhor Deus, agora da que Tu estenda as Tuas mãos e toque, ó Deus, e cure, porque Tu é Deus, um Deus poderoso que pode todas as coisas. Tu tem o controle de todas as coisas, Senhor Deus. E nós cremos no Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos carentes e dependentes do Senhor. Amém. Ouve, Senhor Deus, as nossas orações. Atende, Senhor Deus, os nossos pedidos. Sim, meu Deus. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Mas a glória é Tua, totalmente Tua, não mais de mim.